Voltamos ao vivo, diretamente da TVC Panorama, TV Cultura, aqui no Alto do Cristo Luz, nesse complexo que recebe milhares de turistas todos os anos para observar essa vista linda. E hoje, uma segunda-feira de muito sol aqui na nossa região de Camboriú e também de Balneário Camboriú. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje, secretário de Obras da cidade de Camboriú, Zé Branco, vai nos falar a respeito, ou melhor, já está, dando um panorama geral de tudo que foi realizado e também o problema que teve no intervalo passado, no bloco passado, o problema que teve na adutora em Camboriú. Está resolvido, está explicado, e agora nós vamos falar, Zé, sobre, primeiramente, das obras, mas eu quero te perguntar sobre o cronograma. Como eu falei, várias secretarias estão aí em recesso, merecido, um descanso, mas a Secretaria de Obras tem muita gente trabalhando, porque é necessário manter um cronograma de limpeza na cidade, enfim, vários outros setores, e o nosso secretário vai falar como é que está, Zé, esse cronograma, o interior da cidade, a limpeza da cidade, como é que fica essa questão, Zé, como é que está funcionando o pessoal que estão trabalhando com o catatreco, por exemplo, o cronograma nesse sentido, Zé? Muito bem, Adilson. Você falou muito bem. A Secretaria de Obras eu não consigo parar, tem um recesso, mas uma boa parte da nossa equipe está trabalhando. A gente hoje está trabalhando com a empresa da limpeza pública, em alguns pontos da cidade, fazendo a varreção, que é a parte da limpeza pública. A gente está com a equipe na praça para poder manter a praça limpa. Estou com um caminhão do Catatrec na rua, 3 caminhões, trabalhando hoje e amanhã, para poder tirar aquele material volumoso. Não consigo fazer em toda a cidade, mas alguns pontos principais, as avenidas principais, eu preciso fazer, que o pessoal acaba, é um período que a pessoa faz muito troca de móvel, colchão, sofá, o guarda-roupa, acaba colocando na rua, e nós não podemos deixar de material na rua. Então, estou aí com 3 caminhões, quanto hoje, quanto amanhã, trabalhando em alguns pontos da cidade. Além disso, eu tenho uma patrola trabalhando, patrolando alguns pontos da cidade, algumas ruas que há necessidade, não posso parar. Tem outra equipe com caminhão fazendo algumas operações de tapa-buraco na cidade, então, nós não podemos parar a Secretaria de Obras. Tudo na média de entre terceirizado e o pessoal da Secretaria de Obras, deixar bem lembrado aqui que são alguns funcionários efetivos, alguns contratados, alguns comissionados que estão trabalhando, quanto hoje, quanto amanhã, para poder manter a nossa cidade organizada. São aproximadamente 60 servidores trabalhando, tanto hoje quanto amanhã. Depois a gente para dia 24, a gente vai ficar só de plantão dia 24, dia 25, dia 26 a gente está de plantão, depois voltamos no dia 29, e dia 30 voltamos de volta a trabalhar para poder atender a demanda. Além disso, eu tenho alguns trabalhos que eu não posso parar. Por exemplo, o cemitério é coordenado pela Secretaria de Obras, eu não posso parar o trabalho do cemitério, Então tem pessoal lá para poder atender. Se ocorrer algum sepultamento, eu tenho lá pessoal para poder atender. Quanto à limpeza pública, quanto a outros trabalhos, o caminhão catatreco, nós temos um problema sério, Adilson. Foi na última semana que ocorreu na cidade de Camboriú, lá no interior, foi o rompimento de uma ponte, Acaba eu tenho deslocar algumas equipes para lá para poder fazer a coleta do lixo, porque nós entendemos, o prefeito Leonel Pavan tem nos cobrado muito, nós entendemos que a cidade não pode parar, a população não pode ser prejudicada. Então, quando a gente coloca à disposição, quando você é nomeado, quando você é convidado para assumir um cargo, seja ele público, seja ele comissionado ou efetivo ou contratado, precisamos saber que ele é público. Então, quando a secretaria, quando a prefeitura precisa do seu trabalho, você tem que estar disponível para poder atender. Claro que a pessoa fala, não é obrigado, não é obrigado, mas a gente tem um bom entendimento com o meu grupo de funcionários na minha secretaria, que toda vez que eu solicito ali, estão trabalhando. Quero aqui aproveitar já para agradecer aos meus funcionários da Secretaria de Obras que estão trabalhando no dia de hoje, vai trabalhar no dia de amanhã, aproveitar aqui para agradecer pela compreensão, pelo chamamento, A gente chama, precisamos, nós estamos com um caminhão na rua limpando, estamos com reto fazendo algumas operações de tapa-buraco na rua, alguns buracos que tem na cidade, estou trabalhando, estou com 2 retas na rua, estou com 2 caminhões caçamba na rua, estou com a patrola fazendo patrulhamento, estou com um caminhão puxando macadame para poder botar em alguns pontos. Então, como eu falei, Secretaria de Obras, ela não para nesse período. Nós temos recesso em alguns dias aí, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, mas os outros dias a gente continua trabalhando. Claro, pedimos a compreensão, não consigo trabalhar com a equipe toda na rua, são mais de 120 servidores e mais de 40 equipamentos. Eu não consigo fazer tudo isso agora, mas uma parte do equipamento e uma parte dos funcionários eu preciso trabalhar, que é aquele trabalho que a gente não pode parar totalmente. Secretário, em relação a essa ponte lá no interior, que teve um transtorno durante a semana passada, mas tanto a Defesa Civil esteve no local também, quanto a Secretaria de Obras. O secretário esteve em loco lá também. O que foi resolvido nos finalmente, até para a população daquela localidade, Zé, ficar bem atento nessa questão, saber como é que está a situação daquela ponte, Zé? Adilson, a Defesa Civil esteve lá no dia, eu solicitei a presença da Defesa Civil para poder acompanhar.
foi numa sexta-feira à noite. Aí no sábado, a Secretaria de Obras já voltou para o local para poder fazer uma liberação parcial, mas a gente teve que interromper ali parcial para veículos pesados. O que ocorreu na ponte? Uma ponte tem mais de 25, 30 anos, ela foi feita só com sapato, não foi colocada estaca. Com o tempo, com a chuva, ela lavou o pé ali da sapata, para quem entende de construção, entendeu o que eu estou falando. Ela acabou cedendo, ela desceu. Então, preocupado com isso, a gente liberou só para os veículos pequenos. Então, nós pedimos a compreensão daquela localidade do Cobra Fria, aquela no Braço, em Camboriú, a compreensão evitar passar com veículos pesados, não tem caminhonetas, porque a preocupação, Adilson, é que essa ponte possa romper totalmente e aquela comunidade são aproximadamente quase 50 famílias que moram lá naquela localidade e pode ficar totalmente isolado. Mas, diante disso, o prefeito, já botemos um decreto, o prefeito já publicou um decreto emergencial aí da ponte, já estão trabalhando com um projeto. Primeira semana de janeiro já começamos a trabalhar na ponte para poder fazer uma ponte nova. A Defesa Civil do Estado já esteve no gabinete do prefeito, já disponibilizou uma parte de um kit da ponte, mas a outra parte nós, Secretaria de Obra e Planejamento e Defesa Civil, vai ter que fazer. Mas esperemos nos próximos 30, 40 dias já estamos aí executando essa ponte. Pedimos a compreensão do nosso morador lá do Cobra Fria. O lixo eu assumi que era feito pela SES, mas a Secretaria de Obra assumiu o lixo lá dentro, nesse período, antes que nós pudemos recuperar a ponte. Estou fazendo com um veículo menor, entrando lá hoje mesmo, a gente já fez de manhã, vamos fazer a coleta hoje, vou fazer na sexta-feira, depois vou fazer na segunda-feira. Então, você que está nos assistindo, ficou combinado. Estou fazendo a coleta hoje, que é segunda-feira, vou fazer na sexta-feira de volta e depois eu vou fazer na segunda-feira de volta. Assim a gente vai fazendo para não acumular o lixo, vamos trazendo e dando destino final. Porque o caminhão da Ambiental, que é um caminhão veículo pesado, eu não liberei para entrar na ponte, porque podia colocar em risco. E pedindo você, não é porque o secretário não quer, a gente teve lá os técnicos lá, a gente fez um laudo técnico e a gente constatou que se veículos passassem pela ponte, ela podia comprometer e romper totalmente. Motivo de segurança, né, Zé? Por segurança dos moradores daquela localidade e quem vai passar por ali. Assim, voltemos o início do ano, a primeira semana de janeiro, já vamos fazer o segundo acesso, já estamos preparando para isso, para que ele possa liberar. Até porque eu preciso fazer o segundo acesso para poder liberar ali, que ali nós vamos ter que demolir aquela ponte, retirar o local para construir a nova ponte lá na localidade do Cobra Fria. Secretário de Obras Zé Branco, hoje ao vivo na segunda-feira. E olha, depois do intervalo comercial nós vamos falar porque tivemos várias ruas inauguradas, asfaltadas em Camboriú e também ruas que foram assinadas a ordem de serviço, se não me engano, 10 ruas foram autorizadas, né? Foi assinada a ordem de serviço para execução de implantação de lajotas, ou seja, população beneficiada. Mas esse é um assunto para depois do intervalo comercial. Já voltamos.